Agora, a fala do relator foi uma fala muito dura, eu estou numa linguagem mais vulgar, e aí depois tivemos uma interrupção, é natural, para o almoço. Depois sempre segue a ordem regimental. Essa ordem não é aleatória, segue o regimento do Supremo Tribunal Federal. Falou o ministro mais jovem, né? Que seria, né? Que o presidente é o último a falar, que é o ministro Zanin. Eu pergunto, uma pergunta, sei que é muito geral, muito ampla, uma espécie de Deus e sua obra. Eu sei que não é muito correto fazer assim, é bom fazer um recorte, mas só para iniciar a nossa conversa. E agradecer, aproveitar que eu já estou animado aqui no começo, o Dr. Jorge Abud, o ativismo judicial. Vou ler, porque eu me aventuro pelo campo do direito. Eu não sou... só gosto de ler constituições e acompanhar os debates e aprender. Nós tivemos sexta-feira com o Dr. José Carlos Dias, né? Aqui no Só Vale a Verdade. E esse belíssimo trabalho dele, a Constituição Federal comentada aqui, que também aqui agradeço muito o Dr. Jorge Abud. Começo com o senhor. Em linhas gerais, como que o senhor viu esse primeiro dia do julgamento? Boa noite, professor Vila. Uma alegria estar aqui do lado de nobres colegas para falar desse tema. Eu acho que numa análise bem geral, holística, assim, acho que estava tudo dentro do esperado, assim, né? O ministro relator, na linha do que ele já havia feito nas inquirições, ele retomou, ele fez um voto, se eu tivesse que resumir, ele fez o voto dele partindo de um fio histórico, né? Ele descreveu as condutas a partir de uma narração histórica, fez a valoração dessas condutas, né? Impondo a condenação aos julgadores. O voto do relator, naturalmente, costuma ser o voto mais longo, salvo se tiver uma divergência, e em seguida o ministro Flávio Dino fez um voto muito mais conciso, ressalvando que haverá os debates, principalmente acerca da dosimetria da pena, que é no momento posterior à definição pela condenação ou absolvição dos corréus. Então, até esse momento, vamos dizer assim, tá dentro da normalidade, poucos apartes entre os ministros, não está dentro assim do que se esperava na narrativa do voto do relator. Professor e doutor Sérgio Solomon Checaira, tá correto, né? Isso. Eu perguntei 2 vezes, hein? Professor titular de Direito Penal e Criminologia aqui da Faculdade de Direito, gloriosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que já vai completar daqui a pouco 200 anos, hein? Caramba, o tempo passa. Estamos preparando a festa. Sim. Eu queria perguntar essa questão, mas fazer um acréscimo aí para o senhor. Eu fiquei observando o voto do ministro Flávio Dino. Ele disse que ia estar depositando o voto, está fazendo um resumo, tudo bem. Mas em certo momento, lá no final, acho que para surpresa de muitos, minha, ele falou que 3 daqueles réus, são 8 desse primeiro núcleo, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele fez referência aos 3, que é o general Paulo Sérgio, que foi comandante do Exército, ministro da Defesa do governo anterior, ao general Augusto Helena, que foi do GSI, todos devem se recordar, e o Alexandre Ramagem, que hoje, salvo engano, é até deputado federal pelo Rio de Janeiro. E que no caso dele seria diferente a forma de participação. Então eu abro um leque. Primeiro, como é que o senhor viu esse primeiro dia? Segundo, é possível, o que ele falou se sustenta a minha afirmação não é de alguém, eu não sou operador de direito, se sustenta juridicamente numa mesma acusação, você dizer, não, esses daqui não foram tão ativos, entre aspas, como os outros. Pode isso? Boa noite, Vila. Boa noite, Fernando. Boa noite, Jorge. Eu concordo que o voto do ministro Alexandre de Moraes foi aquilo que se esperava dele, uma reconstrução cronológica com muita precisão, de tal sorte que duvido que alguém consiga questionar mais adiante, até na sessão de amanhã, a condenação propriamente dita daqueles réus. No entanto, quando o ministro Flávio Dino abre uma pequena dissidência, a meu juízo essa dissidência não poderia ser aberta com base no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal. Eu vou explicar por quê. Por favor. O Brasil adota uma teoria
chamada teoria monista mitigada. Para explicar para quem é leigo, nós vamos sempre considerar no cometimento do crime uma identidade dos corréus. Para usar um exemplo clássico, 3 assaltantes entram num banco para assaltar o banco e dão um tiro no caixa e, portanto, o crime de roubo passa a ser um latrocínio. Aquele cidadão, roubador também, que está no carro esperando que todos os 3 saiam para empreender fuga, ele também responderá por latrocínio. Se nós estivéssemos na Alemanha, a teoria seria dualista. Ele responderia por roubo, enquanto os 3 assassinos que participaram da morte do caixa, né, do banco, responderiam por latrocínio. Na realidade, a gente tem uma espécie de comunicação do crime a todos os autores. O artigo 29 diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Aqui, esse na medida da sua culpabilidade atenua um pouco o monismo, a rigidez do nosso legislador. É quase como se nós disséssemos: todos os gatos são pardos e estão no mesmo saco. Né? Ocorre que, quando o ministro Flávio Dino fala que há uma participação de menor importância, a participação só é estendida ao partícipe, nunca ao coautor. Se ele reconhece a coautoria, não há que se falar em participação. E aí nós voltamos ao julgamento do mensalão, a velha teoria do Klaus Roxin, do domínio do fato. Perfeito. Se todos tinham o domínio do fato e concorreram na medida da sua culpabilidade, nós não poderíamos jamais pensar em termos da atenuação do parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal. Isso é importante, porque o julgamento, ainda que nós tenhamos digamos assim, contributos diferenciados, e isso pode se expressar na pena, este parágrafo 1º do artigo 29 autoriza o juiz, na hora da dosimetria, a fazer com que a pena venha abaixo do mínimo. Vamos imaginar uma pena mínima de 4 anos para um dos crimes previstos no artigo 359, LM. Né? Se nós diminuirmos em 1/3, ele poderia ter a pena graduada em 2 anos e 8 meses. Sim. Né? Caso não se reconheça esse parágrafo 1º como incidente neste caso, a pena mínima de cada um dos autores para cada um desses 2 crimes seria de 4 anos. Portanto, ele abre uma dissidência, talvez pensando numa decisão, digamos, politicamente mais palatável, né? Sinalizando à sociedade, mas que não estaria autorizada pela dogmática tradicional. A meu juízo, esta é uma incorreção técnica do ministro Flávio Dino. Mas quem sou eu para decidir e discutir com o Supremo Tribunal Federal? Aliás, Paulo Brossard, que você citou, tem uma frase antológica que diz que o Supremo é aquele que erra por último. Muito bem lembrado, doutor. Doutor Fernando Castelo Branco, para o senhor, como é que foi hoje, o primeiro dia? Eu acho que, como você disse, né? Bom, primeiro, boa noite aos colegas. É uma honra estar aqui do lado do meu querido amigo Checaira, professor Jorge, meu colega de PUC, Vila. Estava adorando a sua cronologia histórica aí. Obrigado. Eu acho, Vila, que foi, primeiro, como você disse, um momento histórico. Eu vou além, eu acho que o Supremo nunca teve um momento tão importante na sua história, se pensarmos no conjunto da obra, como o de hoje, ou no decorrer dessas semanas e desses últimos meses. Eu acho que, como dito anteriormente, era o que esperávamos. O ministro Alexandre de Moraes fez um trabalho hercúleo e extremamente bem feito de uma cronologia, de um resgate histórico de todos os fatos pertinentes ao conhecimento da prova, coleta das provas. Então, isso foi fundamental
estabelecer essa cronologia, até como linha mestra para o julgamento, né, que está em curso, mas também, graças à TV Justiça e graças a esse sistema democrático, colocar ao pé da realidade o público que acompanha como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? Então, acho que ele é um juiz notadamente mais severo, ele tem uma constituição mais, eu nem digo punitivista, mas eu acho extremamente rigoroso na análise probatória e no rigor das suas convicções. É de origem do Ministério Público e trouxe esse bom balizamento para aquilo que vai ser o sequenciamento desse trabalho. Em contrapartida, o ministro Flávio Dino, de uma maneira até mais romântica e mais poética, quebrou um pouco o gelo, né, sem ler o seu voto e se permitindo, né, fazer as suas digressões acerca já da experiência que lhe é peculiar na judicatura e etc., como ministro, trazendo uma convergência em relação à rejeição das preliminares, a questão da culpabilidade, né, na condenação dessas pessoas, mas divergindo, conforme a sucinta, mas brilhante aula do meu amigo Shekhar aqui, falando dessa questão que vai ser um tema também espinhoso para se discutir.